Olá, você que está assistindo-nos aqui, nós somos o grupo Voz da Reforma. Pretendemos dar voz, né, à reforma que deu e dá a voz, né, claro, à Escritura, né, somos só a Escritura. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo, nosso vídeo, que você possa ser abençoado aqui com a nossa discussão. Estamos aqui estudando nesse período a Confissão de Fé de Westminster, né? Meu nome é Isaac, sou pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana Vila Menezes, em Nepomuceno. Está conosco aqui o pessoal do grupo, o nosso irmão Manuel, da Terceira Igreja Presbiteriana. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos assiste. Mais uma vez é uma tremenda alegria estar com você aí para mais um momento de compartilhar, mais um momento de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Obrigado. A gente também é nosso irmão Leandro, também da Terceira Igreja de Lavras. Boa noite, a graça e a paz para quem estiver nos assistindo. Vai ser um tempo aí de muito crescimento, tempo precioso aí de aprendizado da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Está com a gente também nosso irmão Diego, da Igreja Presbiteriana Vila Menezes, também em Nepomuceno. Não sei se o Diego já está com áudio lá. Eu acho que não, né? Então, vai estar com a gente aí também. Estamos, como eu disse, estudando a Confissão de Fé de Westminster, que é o símbolo de fé das igrejas presbiterianas tradicionais, né? E estamos no segundo capítulo da Confissão de Fé, que diz sobre de Deus e da Santíssima Trindade. Já falamos sobre o parágrafo primeiro, e estamos no parágrafo segundo. Vou lê-lo rapidamente e a gente vai continuar nas referências bíblicas de onde nós paramos no último vídeo, né? Você que não viu, assista aos outros vídeos, né? Os vídeos são seguidos um do outro, então você vai ter aí todo o capítulo 1 da Sagrada Escritura já gravado por nós lá, nos primeiros, e o início do capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade. O parágrafo segundo do capítulo 2, que de Deus e da Trindade, diz assim: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele, para ele são todas as coisas, sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, o seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo culto, todo serviço, toda obediência que ele ouve por bem querer deles, né? Este é o parágrafo segundo do segundo capítulo, né? Nós já vimos vários versos sobre isso, né? Sobre esse ser de Deus, né? Assim como o parágrafo primeiro, o parágrafo segundo destaca aqui, né? Deus que né? Diz aqui que tem tudo em si mesmo, que não precisa de ninguém, né? E alguns atributos como a vida, a glória, a bondade, a bem-aventurança, né? Ele é aquele que é todo suficiente em si e para si, diz o texto, e eu repito aqui, né? Não tem ele necessidade de nada para que exista, né? Não foi ele formado, pois sempre existiu, não foi ele gerado, porque sempre esteve lá. Esse é o Deus aqui da Escritura, o Deus da nossa igreja, o Deus da nossa vida, né? E eu vou iniciar já aqui para adiantar o texto de onde nós paramos, e aí os irmãos comentam sobre o parágrafo e também o texto, né? Nós paramos no Salmo 119, 68. O Salmo 119,
68. Interessante que lembra, né, que o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, que vai dizer da Bíblia, da lei, da Sagrada Escritura, né? São pelo menos 8 termos diferentes em todos os 176 versos, salvo engano. Todos os versos têm um termo que diz sobre a Bíblia, a lei, né? Usa-se testemunho, decreto, mandamento, lei, preceito e outros termos para dizer por isso, disso, da Bíblia, né? E esse Salmo 119, 68 diz assim: Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Então, disserta sobre o atributo chamado bondade de Deus, que só Deus, como o próprio Jesus diz, é bom de verdade, é plenamente bom, né? É isso que eu queria aqui comentar de saída. Vou passar para o Manuel, depois o Leandro fala. Bom, é um parágrafo bastante interessante, né? Principalmente quando a gente vê esse fato de a independência de Deus, né? Ele começa: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança, né? Então é essa independência, né? Que é crucial. Crucial por quê? Porque ela divide, né, entre a divindade de Deus e entre em detrimento da criação também, né? Então isso distingue bastante. Enquanto todas as coisas são criadas, quando todas as coisas são dependentes, né, seja de alguma outra coisa, Deus não tem dependência nenhuma. E isso é bonito, né? Porque a sua palavra, né, a ideia de que Deus não está preso a alguma coisa, traz justamente a essência do ser de Deus sendo ele bom, né? Então, ainda que nós, por exemplo, queiramos fazer algo bom, a gente não consegue muitas vezes porque os nossos pecados não consegue fazer com que a gente faça o bem, né? A gente consegue ser sempre pior do que a gente acha que é, né? E isso é por causa dos nossos pecados. Então, quando Deus é fora, né, de si mesmo, fora de qualquer outra coisa externa, ele não só consegue, mas ele faz o bem porque ele não tem dependência sobre outro tipo de coisa, né? Ele não criou, por exemplo, o universo porque precisava de alguém, não precisava de pessoas, mas ele criou algo para a glória e própria glória dele, né? Isso é bonito de se ver quando a gente estuda o ser de Deus, porque a glória é somente dele, e é isso que distingue ele da sua criação. Então, a criação ela precisa sempre olhar além do sol, né? Como muitas vezes o próprio rei Salomão dizia, né, em Sabedoria, porque você consegue ver que as coisas aqui estão presas ao tempo. Deus está fora dele. Deus é atemporal, né, em relação ao seu atributo também. E a ideia que o senhor já falou, né, reverendo, de ensinar também os decretos, né? E os decretos eles vêm por meio da palavra. Então, toda a revelação especial de Deus contida nas Escrituras, ela é para o ensino dessa doutrina, né? Que deve nos lembrar que a adoração ela é proveniente de uma palavra inspirada, né? Que é através da iluminação do Espírito Santo para o pregador, para quem estuda, para quem lê, né? É aplicada ao coração por esse Espírito e assim a transformação, a vida e a devoção diante do Deus que não está preso à sua criação também. Então, Deus é magnífico nesse sentido sempre, né? Amém. Muito bem. Irmão Leandro? Até o nosso sentido de bondade é distorcido, né? Daquilo que é Deus. Então, meu texto diz aqui: Tu és bom e faz bem, ensina os teus decretos, fazes o bem, tu és bom. Até o que a gente julga, que a gente se julga bom, nossa, é distorcido daquilo que é a bondade de Deus. Então, assim, isso mostra pra gente quanto a gente precisa, né? Precisa de Deus, precisa entender esse Deus maravilhoso e o quanto é difícil de entender também.
Porque, teologicamente, um Deus que é tudo, né? Ele fez do nada tudo. Pensa bem, a vida da gente surgiu do nada. Do nada ele fez tudo. A gente não sabe, quando a gente nasceu, a gente agora tem um certo estudo, tem um certo conhecimento, mas quando a gente era criança, eu nem sabia como é que veio parar aqui não. Eles não tinham essa noção. Agora pensa o tamanho da grandeza de Deus. Ele já conheceu o princípio, meio e fim, e o texto no Salmo, tu és bom e faz bem, ensina os teus decretos, ensina aos filhos, aos escolhidos. Então, assim, a gente poder ter esse ensinamento de Deus, porque a gente acerca do nosso coração, a gente distorce tudo, né? Aí Deus, ele vem com aquele carinho ali, consertando, mostrando, vai abrindo a nossa visão, a gente vai entrando pro caminho, vai fazendo a coisa certa. Então, assim, é muito maravilhoso. Não tem como esquadrinhar a grandeza, a soberania de Deus, não tem jeito. Muito bem. Continuando aqui no outro texto que a confissão traz, é 1 Timóteo 6,15, né? 1 Timóteo 6,15. Aí diz assim: a qual em suas épocas determinadas há de ser revelados pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo aqui, fala dessa revelação, né, que teria essa época determinada de acontecer, revelação de Deus, né, é essa que virá, né. E ele diz isso por quê, né? Porque aqui no início diz que ele é todo suficiente em si para si, pois não precisa de criaturas que trouxe a existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas e para elas, né? Então, é Deus que revela as coisas, né? A gente gosta de lembrar que o tempo foi criado para nós, né? Para a glória dele, porque ele quis, por sua vontade, mas nós é que somos esses que experimentam o tempo. Deus é um Deus atemporal, né? É por isso que não entra na nossa mente. A gente está pensando em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Deus é aquele que tudo vê, né? Imagina só se isso entrasse na nossa mente, a gente ter a nossa vida inteira aqui e a eterna lá, tudo posto e exposto. Essa é a mente de Deus, onde o ontem, o hoje, o amanhã, que nós chamamos disso porque nós precisamos, né? Está exposto. Então, o apóstolo Paulo a Timóteo diz isso, né? É que não existe um único, um outro Deus que seja bendito, soberano, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que revela as coisas quando quer, né? A gente não sabe do amanhã, a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Deus sabe. Ele há de nos revelar. Né? Acontece muita coisa na nossa vida que a gente fica pensando: por que fui eu? Por que isso acontece comigo? Se Deus quiser, ele revela. Se não, a gente vai saber na eternidade, talvez, quando tudo for exposto. Né? Mas a nós cabe essas etapas de vida, de consciência, de tempo. A Deus não. A Deus é uma coisa só. Né? Isso é o decreto. É isso que a gente vai ver daqui uma ou duas reuniões, quando iniciar o capítulo sobre os decretos. Manu. Aquela ideia de também a soberania, né? Sempre lembrando que é um ponto principal, né? Crucial dentro da reforma protestante. Até mesmo amanhã, né? Dia 31 de outubro, estamos comemorando aí 507, né? Anos da reforma protestante, né? Então, é um ponto crucial para a gente convir, né? Também de que o Senhor, ele tem soberania absoluta, né, sobre toda a criação. E eu gosto muito de pensar nessa ideia de soberania quando a gente pensa em relação à vontade de Deus, né? Poxa, Deus tem certas vontades que é estranha, poxa, como é que pode acontecer certas coisas e ser vontade de Deus? Como é que pode Deus escolher certas coisas?
ou certos indivíduos e outros não, que injustiça, esse tipo de coisa. Só que a gente precisa lembrar, né, que muitas vezes a gente pauta Deus pelos nossos parâmetros humanos, né? Se esquecendo de que Deus Deus não está submetido à lei, Deus não está submetido nem ao tempo. Então, quem dirá a lei, quem dirá ordens humanas, esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala de padrão de soberania, ou padrão de escolha, ou padrão de justiça, a gente diz que Deus é o seu próprio padrão, né? Então, eu estou submetido ao padrão ético da minha sociedade. Eu estou submetido ao tempo em que eu vivo, mas Deus não está. Então, no mesmo jeito, Deus soberanamente também não está preso a padrões humanos e pensamentos humanos, mas sim padrões e pensamentos dele mesmo, né? A ideia de ele mesmo ser um padrão em si. E essa ideia também de revelação, né? Ele se revela a quem aprouve a ele revelar. E até mesmo em Cristo Jesus, né? Cristo, ainda que de forma carnal, né? Carnal que eu digo em carne, né? 100% homem, com a sua parte humana, né? Muitos viram e não creram, né? Então é essa ideia de que Deus revela a quem ele quer, né? A ideia de, poxa, realmente é quem ouve a voz do pastor, não são todos ovelhas. Você tem lobo, você tem outros tipos de bicho, né, dentro desse contexto também. E sempre determinadas coisas escolhidas por ele soberanamente por ser ele padrão de boas obras, né? Então, ele é o padrão, ele é absoluto sobre si mesmo, ele é absoluto em qualquer tipo de coisa que nós pensamos e nós não podemos pautá-lo em relação aos nossos parâmetros, né? Então, Deus não precisa de conselho, Deus não precisa de permissão para nada dos seus planos, né? Ninguém veta os seus planos, ele não sofre golpe de impeachment, ele é soberano, né? Então, é essa ideia de que Deus, ele é o padrão sobre tudo e todas as coisas, né? Então, isso oferece para a gente segurança, isso oferece para a gente o fato de que Deus está sob o controle de todas as coisas, que ele é justo, que ele é sábio, que ele é padrão, que ele permite com que descansemos em sua providência, sabendo que nada vai acontecer por acaso, e sim em determinado plano do qual ele mesmo já estabeleceu. Muito bem. Nosso irmão Leandro. Deus, ele vê tudo em tempo real, né? A história da humanidade em tempo real. Pensa bem, quantos países a gente não tem? Quantas coisas estão acontecendo nesse exato momento? E Deus acompanha tudo em tempo real, e para ele não tem hoje, amanhã. Então, assim, a nossa mente fica muito pequena diante daquilo que é Deus. Aquilo que o reverendo Isaac falou. A gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã. E Deus, ele já sabe o final da história. Mas só que quando a gente fala o final da história, a gente entende como se fosse o final da nossa história. Não, Deus já sabe o final da história da humanidade, de bilhões de pessoas. Quantas pessoas? Muito mais que bilhões, e essas que já foram. Nem um número exato de pessoas a gente sabe tudo que passou, nem isso o ser humano tem a capacidade de contabilizar, e Deus já está em tempo real no final. Agora, pensa bem, que privilégio. Ele se revelar para a gente. Olha que coisa, porque a gente só tem capacidade de entender a palavra, e como é que Deus ele guardou a palavra, né? Porque quantos livros que poderiam estar jogados aqui no meio? O livro de Enoque poderia ter virado uma anarquia, as escrituras sagradas. Mas ele preservou o que chegou intacto, que foi a vontade dele. Imagina quantas peneiras se passou, quanta gente que morreu para estar aqui o livro, a tradução na mão da gente, a palavra de Deus, e Deus guardando cada segundo. Eu lembro até aquele filme, o livro de Eli, né? E o livro era em Braille. Aí os caras, mas na verdade ele já tinha decorado tudo. Aí os caras no final do filme eles começam a fazer impresso de novo. Então, assim, Deus, ele não tem como, assim, não tem como se esquadrinhar. Ele está em tempo real em tudo.
Ele está em tempo real nesse momento, lá na guerra, lá em Israel, ele está em tempo real lá na Rússia, ele está em tempo real aqui na casa do meu vizinho, ele está em tempo real lá na casa da minha mãe. Então, para nossa mente, é muito difícil a gente raciocinar isso. A gente raciocina aquilo que é palpável, aquilo que a gente enxerga. Então, quando a gente fala de Deus, Deus é mais real do que a gente é menos real que Deus. Mas por alguns segundos a gente passa a imaginar que a gente é mais real do que Deus, mas não é. Deus ele é mais real do que a gente. Muito bem. O próximo texto é Atos 17, 24 e 25. Atos 17, 24 e 25. Diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, né? O ponto desse texto é que os teólogos, né, ingleses, escoceses lá na confecção da confissão, destacaram, o ponto que eles destacaram aqui desse texto, né? Está claramente na confissão, é esse, né? Ó, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. É o que nós estamos falando, né? Deus não precisa de nós, né? E aí vai aquele gancho que eu gosto de dar de vez em quando a gente está reunido aqui, de um Deus minúsculo, que se diz por aí que é o da Bíblia, que não é, né? O pessoal que não conhece a Bíblia tem, não vou dizer nem pregado, tem palestrado sobre um Deus de bolso, um Deus que precisa de você, um Deus que implora, um Deus que está triste. Olha, Deus está triste com o que você está fazendo, ó, tadinho de Deus, você não vai dar um abraço em Deus, né? Ou nesse meio aí de escritores novos, gospels e dessa vida gospel atual, meninas que quase que namoram Jesus, né? Parece que o Jesus está com um coraçãozinho e tudo para ela. Ah, eu estou no colo de Jesus. Pera, não, pera. Deus, olha, eu acho que essa percepção, você pode falar assim, nossa, mas não, mas você pensa assim, então, nossa, seu Deus é irado. Ah, o seu Deus, então, é um Deus de ódio. Não, meu Deus é o Deus de sempre. Ainda que ele não precise, o texto diz, ele não habita em santuário de mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas. Como se de alguma coisa precisasse. Ele não precisa de ninguém. Ao contrário, diz o texto. Ele é quem dá a todos a vida, a respiração, o pão de cada dia, tudo mais. Eu acho lindo os textos como aquele, eu não lembro, às vezes, das referências, mas acredito que alguns está nos Salmos, no Antigo Testamento, que diz que Deus inclina para ouvir nossa oração. Isso é maravilhoso, né? É um Deus que não precisa, mas que escuta, né? O texto que diz que também nos Salmos os olhos de Deus estão contemplando os bons e os maus. Não precisa, mas está de olho, vê as coisas. Não precisa, mas por causa do seu amor nos salvou, né? Então, assim, eu acho que quanto mais a nossa visão de Deus for bíblica, mais consciente a gente vai ter do tamanho do estrago que o ser humano fez em Adão e faz com seus pecados, e o tanto que Deus teve, diz o apóstolo Paulo, que se esvaziar em Cristo por nós. Ele esvaziou de grande parte dessa glória, de não precisar de nada, e teve fome, precisava de nada, teve sede, foi cuspido, chorou, né, pela nossa vida. Então, que esse texto possa mexer com a gente nesse aspecto, né, de que ele é tão grande, mas ele desceu um nível tão profundo pela nossa vida por causa do seu amor. Manuel. Realmente isso algo que não só toca o nosso coração, né, mas também
nos constrange, né, em relação a quem nós somos diante de nós mesmos. E o fato é o seguinte, né, principalmente nesse contexto de Atos 17, né, Paulo falando sobre esse Deus, né, sobre esse que fez os céus e a terra, não habitando em santuários feitos por mãos humanas, não é servido. E mais para frente, quando ele aponta o Jesus ressurreto, né, fala sobre o Jesus Cristo, alguns escarneceram, né? Então, tipo assim, para alguns não se fez sentido. E ele não estava falando para gente que não entendia. Ele estava falando para epicureu estoico, né? Era para gente de alta patente acadêmica. E eles ainda assim escarneceram, né? Então é interessante porque Paulo estava nesse momento em Atenas, né? Principalmente Areópago, onde você tinha imagens lindas, assim, né, a nível artístico, imagens esculpidas, as coisas mais bonitas, né, aos olhos humanos, à luz humanos, e Paulo condena tudo, né? Ele olha para tudo e diz isso é idolatria. E a adoração então estava num foco completamente oposto, né? A adoração estava num foco a sua própria imagem, né? A sua própria seu próprio conhecimento, porque Paulo teve que ir ao Areópago para quê? Para falar das coisas que eles não tinham escutado ainda, né? E não era nível de aprender, era nível só de falar, poxa, eu não sei dessa informação ainda. Então, daí vai citar que alguns se converteram, né? Alguns ouviram, né? E cita pelos nomes, e os nomes são citados porque provavelmente eram pessoas importantes ali daquele contexto. Mas Paulo olha e fala, isso tudo é idolatria, né? Mas mostrando que Deus, ele está muito fora das nossas mãos. Nós não podemos palpar Deus pelos nossos olhos, pelo nosso ouvido, pelo nosso olfato. Não conseguimos apalpar Deus de qualquer maneira, porque ele é tremendamente grande, né? Esse é o problema de fazer imagem de Deus, né? A gente limita Deus àquela figura. E Deus é muito mais que essa figura, que alguma figura assim. E realmente é o que Paulo fala, né? Não há como ser, porque Deus não precisa de absolutamente nada. Deus vive como alguém que não precisa de nada, ele não necessita de nada. E realmente, por quê? Porque é Ele quem dá a vida, é Ele quem dá a respiração, é Ele quem dá tudo mais que a gente precisa. Então, por isso que nós devemos nos submeter como criaturas, a fim de entender que a nossa vida ela é regida por um Criador. E sendo nós criaturas, não temos dignidade alguma em nós mesmos. Deus é soberano, Deus é criador, Deus é majestoso. E com isso a gente lembra sobre a sua criação, sobre os seus feitos, sobre a sua vontade, e que tudo prevalece porque ele é o padrão de justiça e de todas as coisas perfeitas que existem nele mesmo. Top, Muito hein? bem. A gente não Leandro, pode deixar passar batido aqui também o significado desse no Atos aqui é que a palavra de Deus ela não volta vazia. Por mais que uns ali era loucura, mas teve os que creram. Então a nossa parte é levar para a palavra. Quem vai fazer crer vai ser Deus. A gente não sabe quem é salvo. Esse é um detalhe que se a gente deixar passar despercebido aqui pelo texto, mas teve isso. Talvez Paulo estava num lugar ali que era improvável, talvez, ter a conversão de alguém. Ainda mais quando está uma multidão e, com certeza, os que escarneceram deve que eram os que tinham mais mérito ali, as pessoas que estavam mais acima da camada da sociedade. Então, ela poderia ter desanimado o resto do pessoal, mas o que convence é a palavra e é o Espírito. Então, assim, não tem como. Quando ele fala, ó, Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mão humana. O que Paulo fez? Ele só falou a verdade. O que acontece hoje, na maioria das vezes, na igreja? Quer inventar muita coisinha. Quer pôr gente para dançar, balé,
coisa, sendo que o alvo é só a verdade. Aqueles a quem Deus vai ter um chamado irresistível é pela palavra. Você não precisa, é só falar justamente a verdade. Então, essa parte de Atos mostra isso. E Dionísio e Damares, com certeza, deve que era alguém de referência, porque tinha alguns homens que falam que creram, mas o nome dos dois ali está... colocaram dois nomes, então eram pessoas importantes. Então, isso até para o nosso contexto, né? Não só teológico, mas como de campo missionário, do ID da gente, a gente não sabe, a gente tem que levar. A gente tem que fazer a nossa parte. E levar, porque quem faz é Deus. Enquanto a gente tenta esquadrinhar esse Deus, não tem como, porque ele é o Deus das coisas improváveis. E o que acontece? O ser humano é uma fábrica de ídolos, né? A gente é uma fábrica de ídolos. A gente vacilou, a gente está criando um ídolo. Não era só esse povo de Atenas. Assim, a gente cria vários ídolos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus ele não divide a glória dele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente cria ídolos no nosso coração e Deus ele vai tirar, né? Porque por amor a gente, e ele vai fazer isso. E quando a gente vê a grandeza de um Deus que fez tudo, largar a glória dele, vir aqui, corpo humano, ter necessidade, ter fome, urinar, ir no banheiro. Gente, pensa bem que é muito amor, é muito amor. É justiça, mas é amor demais, é algo inexplicável. Não tem o nosso raciocínio lógico humano, a gente nunca vai poder esquadrinhar. É algo assim inefável, uma palavra sem explicação esse amor de Deus. Não tem como explicar. Ele largar tudo e vir. E sentir, porque em nenhum momento ele se absteu da dor. Ele passou por toda a dor, por todo o processo. E o que acontece hoje em dia? Os crentes não querem passar pelo processo. A igreja não quer passar pelo processo. As pessoas não querem passar pelo processo na vida. As pessoas já querem alcançar resultado. E na maioria das vezes, a vida do cristão é processo. E na maioria dos processos, dificilmente o resultado que a gente vai colher é renúncia. Renúncia, renúncia, renúncia. Só que as pessoas não pensam assim. Eles querem colher resultados em coisas boas. Então, o que a gente vê? A gente tá numa fase que o cristão hoje ele precisa ser bem-sucedido, precisa ter dinheiro, precisa ter teu carro, sua casa, não pode ficar doente, não pode tomar um remédio para dormir, não pode tomar um remédio para dor de cabeça, tem que ser o super crente. Então, o que acontece? Eu creio que até a época de Jesus, que eram os fariseus, tá tão sério que a religião tem matado as pessoas e apagado Cristo do coração da vida das pessoas. O pessoal tem dado um fardo tão forte para as pessoas, uma santidade tão grande, que elas mesmas não vivem. Eu estava conversando com o irmão, aí ele falou que estava almoçando muito, que se Jesus voltasse naquela hora, ele ia ficar. Então são condicionantes, como se a salvação tivesse a nossa mão e Deus brincasse com a gente. Agora eu te dou salvação. Ah, não, você pecou, agora eu tiro. Ah, não, agora eu vou te dar de novo. Aí a gente quebra toda a soberania de Deus, Deus no tempo real. A gente quebra. Não tem Deus no tempo real, se você fizer isso. Então, eu acho que é por falta de conhecimento da pessoa, um pouco por falta de conhecimento, um pouco que Deus ele se revela a quem ele quer também. Talvez aí chegar o tempo dessas pessoas para Deus se revelar para elas, mas falta conhecimento. Então, assim, é muito triste. Você vê a pessoa... É Deus brincando com o ser humano. Agora você está salvo, agora você não está salvo. Então, assim, a gente vê essas doutrinas passando por isso e eu creio que ali, quando teve ali em Atos, que eles ouviram, é a palavra, gente. O que passa aqui no texto 17, Paulo só falou a verdade, falou de um Deus. Ó, para você ver, pensa bem para quem estava ouvindo. Muitos estavam ouvindo, mas quem que convenceu acerca do juízo do pecado? É o próprio Deus que escolheu. E nunca vai ser a gente, vai ser sempre sobre ele. Então, às vezes, a gente coloca
às vezes a gente coloca muito a gente e esquece que é Deus. A gente só tem que ir. O que vai acontecer depois é Deus. Os resultados é Deus. É tudo para honra e glória dele. Amém. Tudo bem. O outro texto, eu vou ler dois textos para a gente ganhar tempo, que eles são bem parecidos e está ligado a essa questão assim, ó, que está aqui. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas, e sobre elas tudo quanto quiser. Quais são os textos? Romanos 11:36 e Apocalipse 4:11. Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém, né? Então, o apóstolo Paulo termina esse evangelho da justiça chamado de Romanos, né? Um texto maravilhoso, um dos mais profundos da Sagrada Escritura, que é Romanos, né? E ele chega para concluir não o livro, mas ali para finalizando o capítulo 11 e fala isso, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, né? De onde o pessoal de Westminster retirou literalmente, né? Eles dizem, né? Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sobre eles tem soberano domínio. E aí vem Apocalipse 4:11, que diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da sua vontade vieram existir e foram criadas. Né? Então, dois textos aqui que apontam para a majestade do Senhor e para a suficiência dele, né? De Cristo, de Deus, do Espírito Santo, né? Da Trindade Santa, né? Este é o nosso Deus, né? A ele Paulo diz no final: se tudo é por ele, se tudo é dele, por meio dele e para ele, a ele a glória, né? Glória a Deus eternamente, é o que ele diz. Manu. Esses textos já não tem tanto segredo nesse sentido, né? Porque eles são bem explícitos quanto à glória de Deus e a dignidade nele mesmo em ser louvado, né? Então, ele é digno. Tem uma música, né? Tu és digno de todo louvor, Senhor. Em tua presença eu quero para sempre te adorar, né? O meu coração deseja em todo tempo se entregar, né? Então, é esse fato de que a glória dele e por meio de tudo para ele, né? Também deve estar o nosso objetivo, tanto de adoração como olhar, né? Em relação a tudo que nós fazemos, falamos, olhamos, né? Então, a glória dele tem que ser vista, né? Qual o fim principal de todo homem? Alegrar-se no Senhor para todo sempre e glorificá-lo, né? Então é a ideia de que o nosso objetivo de vida é glória de Deus, né? Todas as coisas, né, que Deus criou é sempre para o reflexo da sua própria, né, da adoração a Ele, né? Então tudo existe por meio da sua criação, para o louvor da sua glória. Então, tudo que respira, tudo que a gente vê em movimento, tudo que a gente vê num ciclo perfeito, é porque Deus, sendo um ser inteligente, ele cria para deixar resquícios, né, da soberania dele, resquícios do que ele é em sua criação. Né? Então, a gente precisa buscá-lo. E essa ideia de que toda a glória sendo a ele, somente é dada porque não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente reconhece a sua glória, não é porque a gente é parceiro de Deus, não, é porque ele se revelou, porque senão por nós mesmos nós não conseguiríamos, né? Então essa ideia de que Deus ele decide se mover-se em direção ao homem, porque por si só o homem não é capaz de se achegar a Deus sozinho, né? Então a gente precisa sempre lembrar disso, porque quando a gente entende que a primeira ação é de Deus para conosco, nós entendemos qual é o nosso papel diante disso, que é somente adoração, somente entregar e derramar a nossa vida diante do nome dele, da sua presença, para que ele seja maior do que tudo e todas as coisas na nossa vida.
Muito bem, Leandro. A palavra de Deus é profunda demais, né? Se a gente for ver a vida de Paulo, de todos os apóstolos, ele era o cara mais culto, mais estudado. Mas olha que interessante. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele fica cego, né? Então, assim, Paulo ele não enxergava a verdade. Ele não enxergava. Ele aprendeu de uma maneira, achava que aquilo era verdade. E por que ele ficou cego? Deus ele não faz nada sem. Paulo, ele era cego. Quando ele fica cego ali, não é que ele ficou cego, ele era cego. Ele era cego, até ser aberta a tua visão. Agora, você quer uma pessoa com mais referência do que Paulo, para poder escrever, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, assim, não tinha, tipo assim, se for ver pela lógica, o nível de estudo que Paulo tinha, até nisso a glória de Deus é perfeita. O texto de Romanos, a gente traz isso, como é que o plano de Deus tudo é perfeito. Por que Paulo? Por que ficar cego? Porque depois ele, seu apóstolo que mais escreveu livros, que pôs o pé na estrada para correr atrás, ficou de molho primeiro, porque ele sabia que ele era o cara perto dos outros. Você acha que não? Todo mundo sabe de uma pessoa que estudou, deve que quando ele chegou lá, pá, ele pensou, agora eu vou comandar a galera, né? Mas não, ele ficou 3 anos de molho, comandou ninguém. Mas ele soube ser comandado por esse tempo. Então, é maravilhoso ver Paulo falar. O texto por si se explica, mas é muito grandioso, porque dele, para ele, por meio dele, então, tipo assim, tudo que é feito a nossa vida, olha só que coisa profunda, a nossa vida é para glorificar a Deus. Ele colocou a gente dentro do plano dele, para o nome dele ser exaltado. Agora pensa bem, a gente não vale nada, a gente não é nada, mas ele faz a gente compartilhar disso, para que a honra e a glória seja dada a ele, para que as pessoas entendam que o Leandro lá do passado não é mais o mesmo Leandro. Por quê? Porque foi por meio dele, foi através do encontro com ele, foi através de ele vir ao meu encontro e mudar totalmente a minha vida, manifesta a glória dele. Ele foi ao encontro de Paulo, transformou a vida de Paulo, manifestou a glória de Deus. E assim manifesta a glória de Deus, porque todas as coisas é por meio dele. Muito bom. Mais 2 textos aqui. Vamos de Hebreus 4:13, Romanos 11:33, 34. Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, né? Então, falando aqui, né, desse nosso Deus que essa é a parte que diz assim, todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, né? Claramente, o pessoal de Westminster foi aos Hebreus, né, ao escritor dos Hebreus aqui, para colocar aqui na confissão um pouco mais sobre quem é Deus. Deus é este, né? Deus é este, que não existe criatura que se possa esconder. Eu lembro dos Salmos, né? Quando diz lá no Salmo, né? Se eu subo no mais alto lugar, lá estás, né? Se desço ao mais fundo abismo, lá estás também. É maravilhoso. Deus é aquele que está em todos os lugares. Não há ninguém que possa estar preso, escondido desse Deus que tudo vê, né? E o Romanos 11:33, 34, que é um cântico, possivelmente era cantado lá na igreja primeira, primitiva. Romanos 11:33, 34. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, né? Manu cantou um pedaço da música aí, tem uma, né, não sei se vocês conhecem essa música, né,
música antiga, não sei se é do Luiz Carvalho também, né? Fala, ó, profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus. Maravilhoso, né? Cantar a Bíblia. E fala sobre isso, né? Que o Leandro citou no comentário anterior, né? Que riqueza, que. Aí ele diz aqui, ó, que profundidade de riqueza. Paulo está entusiasmado, iluminado, sabe? Ele está esclarecido, ele está pujante, ele está como quem entendeu a Deus, né? Para dizer isso aqui, né? Profundidade da riqueza, tanto sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis são os. Quem que vai sondar, chegar próximo do conhecimento de Deus? Ninguém. A gente conhece aquilo que ele revela, que é minúsculo diante daquilo que ele conhece, que ele é, né? Quem conhece quem consegue sondar, chegar perto dos juízos de Deus, não, são inescrutáveis, né? Caminhos que a gente não sabe. O profeta Isaías vai falar que o caminho de Deus são mais altos que os nossos, assim como os pensamentos são diferentes, são mais completos, né? Acho interessante, ele diz no final, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, né? A quem aconselhou Deus a fazer o que ele fez, a pensar o que ele pensa, a revelar a escritura como ele revelou? Ninguém. Não tem Deus conselheiro, não precisa de conselheiro. Não tem o que dizer, né? Senão, é aquele mesmo texto lá de cima, né? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Não tem mais palavras, né? Isso aqui, de novo, sobre essa parte, né? O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura. É isso que Deus é, Manuel. E tem outra música, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Então, realmente, né? A gente não tem parâmetro nenhum, até mesmo humano, para analisar a profundidade do conhecimento de Deus mesmo, né? Então é isso que nos distancia, né? Tem um abismo muito profundo entre nós e a relação à sabedoria de Deus, né? E é isso que nos deixa mais confortáveis ainda, né? Porque não depende de nós, porque se dependesse, nós estávamos perdidos, né? Então Deus é soberano sobre isso, né? É inescrutável o seu conhecimento, inescrutável os seus caminhos, e por mais busquemos a tentativas de entender o ser de Deus, ou entender o que Deus tem para nós nesse momento, a gente vai sempre se deparar com o fato de que não tem como. Ele é soberano e nada muda, e nós só precisamos entender que tudo que vem por meio dele é para ser bom, né? É para ser para sua glória. E nós ficamos seguros com nesse sentido também. Então são insondáveis os juízos de Deus realmente. São inescrutáveis os seus caminhos. Não tem como a gente moldar ou até mesmo consertar os caminhos de Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos sem buscar a orientação de Deus e colocando apenas a nossa vontade ou a nossa dedicação e empenho máximo, né? Sem considerar a soberania, sem considerar Deus como autor de tudo e todas as coisas, com certeza vai vir em forma de lapso na nossa vida, né? Então a gente precisa lembrar que Deus é maravilhoso, soberano, e que graças a Ele, né, a profundidade da sua sabedoria, do seu conhecimento, nós não conseguimos sondar, né? Porque senão, com certeza, nós faríamos besteira, né? Porque realmente nós somos seres limitados por causa do pecado. Isso aí, Leandro. Aqui agora vai um conselho para quem está nos vendo, para quem está nos assistindo, porque tem muita gente nesse exato momento sofrendo, porque, volto a dizer,
acha que tem um Deus que brinca com a sua vida, tira e te dá a salvação, e tem pessoas que vão fazer você acreditar que a salvação depende de você. Não é. A salvação ela vem de Deus, é um encontro dele contigo. Ele te escolhe. Então o que acontece? A gente está vendo hoje a religião maltratar as pessoas. Se você tem se sentido assim, eu te convido para estar mais vezes no Vozes, deixar uma pergunta para a gente também, porque talvez você vai chegar até aqui nesse ponto. E tem pessoas adoecendo mesmo, literalmente, entrando em depressão, pessoas que cometem suicídio, porque elas não vão conseguir carregar esse fardo. Ninguém consegue se salvar. É Cristo quem salva. Não depende da gente. É Deus. Então, isso é algo muito profundo e muito sério. Se você chegou até nesse ponto, procura ajuda, converse com a gente, procura uma ajuda, saia desse ponto de manipulação, onde as pessoas te colocam como manipulação para te ter na rédea, porque Deus ele não quer isso. Ele quer vir ao teu encontro, e a palavra fala que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, não se automutila por posicionamento religioso que pessoas pregam que elas mesmo não vivem também. Elas não vivem isso. E elas sabem, na maioria das vezes, a maioria sabe que está errado. Sabe que está fazendo errado, porque são lobos tentando apacentar ovelhas. Se você chegou nesse ponto, entenda que para a tua vida, você não vai se salvar. Quem vai te salvar é Deus. Não se autoflagela, senão você vai ficar doente, senão você vai morrer, e você vai morrer sem ter um entendimento do que é Deus. É só Deus que salva. Isso é um ponto muito importante para quem chegou aqui nesse ponto. Muito bom o conselho aí, Leandro. Muito bem. Mais 2 versos, já os antepenúltimos, aí nós passamos para os 2 últimos e finalizamos o nosso encontro de hoje. Atos 15, 18. Ou Atos 15, 18. Atos 15, 18, que tem a ver com de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Né? Deixa eu ver isso mesmo. Atos 15, 18. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos, né? Então, desde sempre, ele dá a conhecer aquilo que ele quer e esconde o que quer, né? Como eu disse, nós somos pegos de surpresa, né? O Leandro citou muito bem 2 vezes a questão da salvação, né? Imagina se o nosso Deus desse tamanho da Bíblia, que a Bíblia descreve, é um Deus que é pego de surpresa. Nossa, fulano está na igreja. Ah, que legal. Nossa, que legal que você me quer. Ah, ok. Nossa, muito bom que você me quer agora. Ah, nossa, que dó. Não, não é possível. Faz isso não, menino. Vem pra cá, não peca não, você vai perder. Eu tô aqui, né, com a salvação. Você vai perder a salvação, vem cá. Então, coisa, é muito pequeno. Esse não. Nosso não. Nosso não. O nosso é o que faz coisas conhecidas desde sempre, desde séculos. Provérbios 15, 3, o segundo aqui dessa rodada. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Né? Citei esse texto aqui, falando que era Salmo, é Provérbios. Tem um salmo que parece com isso aqui. Né? É muito interessante que no seminário de Belo Horizonte tem várias placas de versículos pregados nos corredores, né? Não sei se vocês conhecem, tem uma estrutura excelente. Uma hora tiver alguém top lá, a gente tem que combinar de ir lá, pegar o carro e ir lá pertinho, né? E lá tem uma estrutura gigantesca, né? São 4 edifícios, né? Muito bem feitos, bonitos, né? O prédio e tal. E lá nas placas estão, né, descritos alguns desses textos, e um deles é esse, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar,
contemplando os maus e os bons, né? É uma forma de trazer, né, Deus para a humanidade, né? Para a gente entender que Ele tudo vê, que tudo está patente sobre Ele, né? Isso aqui também, o Provérbios aqui está ligado também a essa questão de que tudo está patente a Ele, né? De que nada foge dos olhos, do alcance, né? Os olhos aqui tá não em relação de olhos como nós, que Deus não é assim, né? Mas a questão tudo está aparente a Deus, os bons e os ruins, né? Manu. E é interessante você estar falando sobre salvação, né? Se fosse, eu gosto de falar sempre que se fosse possível perder a salvação, com certeza a gente perderia, né? Porque se dependesse da gente, a gente ia perder, né? Nós somos, sim, precisamos sim lutar contra as nossas próprias falhas, porém a salvação ela não está nos parâmetros do que nós fazemos, né? E sim do que Deus é. Então é por isso que nós não a perdemos, porque é Deus quem concede, não é a gente que escolhe. Então é sempre nessa toada, nessa visão, né? E principalmente por se entender, né, que essa onipresença do Senhor, né, nesse lugar, Deus vai contemplando, né, contemplando a obra, a sua obra através dos seus instrumentos que somos nós, né? A igreja é instrumento na mão do Senhor para a sua própria glória. Então Deus, ele usa sim os bons, mas também usa os maus para a sua glória, mas sempre no propósito de revelar-se ou dar-se conhecido para que o homem o veja em relação à sua soberania e o que ele é diante de tudo, de todas as coisas, né? E o fato é nesse sentido, né, de que ele se faz conhecido em todos os séculos, né? Nós temos o fato da sua revelação geral, através da natureza, de forma natural, e especial através da sua palavra. Então, há quanto tempo, por meio de graça de Deus, a sua palavra tem sido preservada? Há muito tempo, porque ele quer assim. Então, é ele quem preserva, né? Ainda que tenha vários loucos aí com versões, freestyle e, né, infinidade de coisas assim que tira o foco mesmo, mas Deus preserva quem são seus e com seriedade para estudar, para buscar, para se envolver para a glória e tão somente glória dele, né? Então a gente tem que lembrar disso em relação a que aos seus olhos também nos vendo como bons, maus, então fazendo nós uma análise crítica de quem nós somos para que Deus também, né, se estejamos com algum caminho que seja mal, que os olhos do Senhor nos veja e também nos corrija para que consertemos o caminho para a glória somente dele. Amém. Irmão Leandro. Aqui, mais uma vez, esse Deus em tempo real, né? Eu falo aqui o Deus em tempo real. E o bacana é que Deus, ele ama a nossa vida, né? Pensa que coisa, assim. A gente poderia ser os olhos dele, mas a parte do mal. Já parou para pensar nisso? Graças a Deus que eu tenho certeza da minha eleição, eu sou salvo, sou escolhido. Então, assim, cara, é uma honra ser. Deus te escolheu, cara. Então, às vezes, para as pessoas, isso passa muito batido. Agora, pensa bem que honra você dormir, você pôr a cabecinha no teu travesseiro, você agradecer a Deus, Pai, obrigado por ter me escolhido. Você acordar, obrigado por você ter me escolhido, porque eu sou escolhido. Por mais que isso aqui vai ser complicado, vai ter hora difícil, a vida vira de cabeça para baixo, mas Deus, ele tá com a gente. Talvez a gente não vai perder a rédea, não vai perder a cabeça, porque a presença dele é com a gente. E o que eu creio com o inferno? É a ausência total de Deus.
Ausência total de Deus. Imagina você viver sem a ausência total de Deus. E para essas pessoas que são mal. Porque aqui na Terra, por mais que esteja ruim, ainda tem a presença de Deus. Tem a presença de Deus. Agora imagina a ausência dele total. Misericórdia. Então, assim, é muito, muito ruim. Mas tem um lado muito reconfortante desse Deus que vem ao meu encontro. Então a gente tem que ter uma gratidão muito grande. A gente tem essa obrigação mesmo de levar a palavra, de caminhar, de andar a segunda milha, de estar passando mal, mas eu vou lá assim mesmo, vou dar meus pulos, Deus vai me ajudar, e a gente tem essa obrigação, porque é maravilhoso, é maravilhoso. Muito bem, vamos aos últimos textos de hoje. A gente vai concluir esse segundo parágrafo aí do capítulo 2. No próximo encontro a gente entra no terceiro e último parágrafo do capítulo sobre Deus e da Trindade, né? Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras, né? Então, é aí nessa parte que ele fala da justiça, né, de Deus, né? Ele diz lá, né, ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos, né? Da parte dos anjos dos homens, qualquer outra criatura não lhe é devido, lhes são devido culto, todo serviço, obediência que houver e requer neles, né? Então, essa questão que fala aqui, né, dos conselhos de Deus serem santíssimos, né? Aqui o texto diz, né, justo é Deus, né? Outro atributo de Deus, trazendo aí essa questão do ser de Deus como justo em tudo que faz, em todos os seus caminhos. Os caminhos aqui nos Salmos tem essa ideia de etapa de vida, né? De tudo que fez, né? Dos seus caminhos, né? Naquilo que faz, naquilo que é. Esse é o Senhor, né? Que é justo, é o nosso Senhor, né? Que está ligado a isso aqui no esse Salmo 145, nessa questão de os conselhos de Deus, os seus preceitos serem justos. E por fim, o Apocalipse 5, 12 a 14. Apocalipse 5, 12 ao 14. Que é esse final, que tem a ver com esse final, né, da parte dos anjos e homens e de qualquer criatura, são devido todo culto, serviço, obediência. Diz assim, Apocalipse 5, 12 a 14. Proclamando em grande voz, digno ao Cordeiro que foi morto receber poder, riqueza e sabedoria, força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam amém, todos os anciões prostraram-se e adoraram, né? Então a visão do apóstolo João lá daquele dia, né, lá na ilha de Patmos, quando ele teve essa visão, né, e dos anjos cantando junto com os seres viventes, né, os anciãos, né, dizendo isso aí, né, que sobre a dignidade do Cordeiro, né, é Cristo, falando aqui de Cristo, né, que foi morto e ele é digno de receber tudo isso, tudo isso que engloba a sua glória, que reconhece a sua glória, que está ligado com a sua glória, né, o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória, né, e todos, né, vão a uma só voz aquele dia, vai chegar o dia, né, e que o Cordeiro já está no trono, mas que nós veremos no trono, e dizendo, né, ao que está sentado no trono, seja louvor, a honra, a glória, o domínio, e todos dizendo amém, é isso, amém, né, e pronto, né. Aí eu lembrei também do cântico, né, antigo, aquele cântico poderoso Deus, né, que fala sobre isso, né, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, né. Esse é nosso Deus, né?
Todo ser que respira precisa louvar. De novo, não que ele necessite, mas que todos deveriam, porque ele merece. Não existe alguém digno de tanta honradez, tanta glória, tanto louvor, que seja além do nosso Deus. Né? Todos deviam, né? Todos deviam honrar e glorificar esse Deus grande, magnífico, excelso, que é o meu Deus, o Deus dos meus irmãos, da minha família, da nossa igreja, o Deus da Bíblia. Este merece toda a adoração, né? E como diz o catecismo, né? Da parte dos anjos, esses que já estão o servindo, já o adoram, né? Isaías viu, o apóstolo João viu, né? Nós homens que aqui estão, qualquer criatura, todos devem culto a este, porque não existe ser igual ao nosso Deus. E aí eu encerro por aqui, depois eu dou as últimas palavras. Manu. É, essa é a perspectiva, né, de quando nós objetivamos o nosso louvor e a nossa adoração a um Deus que é justo, por tudo aquilo que é e tudo aquilo que faz. Então, a gente proclama, né, em grande voz, né, ainda que Apocalipse ele esteja falando de uma perspectiva futura, né, nós já podemos usufruir da sua, do reflexo da sua glória em nossa vida. Então, nós podemos proclamar com as nossas vozes, nós podemos receber a ideia do Cordeiro, podemos entender a força o conceito da sua sabedoria, a força, glória, o louvor para o nome dele, né? E o fato da nossa expressão de forma audível, né? De quem é o Senhor, né? Que nos protege, que nos ama, que nos faz viver mediante a sua vontade. Então, ainda que esteja numa perspectiva futura, nós conseguimos vivê-la, né, como expressão de louvor a quem Deus significa para nós. Então, considerando as minhas palavras finais, né, eu levo a ideia de que o Senhor sempre estando conosco, né, em cada aspecto da nossa vida, precisamos levar cada aspecto da nossa vida também para a sua glória. Então, o objetivo da nossa vida é a glória dele. Tudo aquilo que nos faz tirar ou sair da perspectiva da sua glória, que é o nosso alvo, é pecado, né? Então, precisamos lidar com o fato de que, ainda que as coisas venham para nos trazer prazeres, ainda que as coisas venham para nos trazer o olhar, né, desviado de momentos que devemos visar a glória dele, precisamos nos ater e colocar nossa cabeça no fato de que a adoração a ele deve ser viva, deve ser eficaz, deve ser verdadeira, através da expressão do nosso coração para a glória tão somente dele, né? Seus caminhos, né, são benignos, seus caminhos são de amor, são de glória, e nós podemos usufruir por sermos filhos adotados para a honra e glória do nome desse Deus. Então, você que nos assiste, obrigado mais uma noite, porque podemos exaltar o nome desse Deus através do estudo da confissão, principalmente desses textos que são inspirados pelo Espírito Santo, e visto o fato de que o Senhor é soberano sobre a nossa vida, ele é o padrão em si mesmo para justiça, amor, liberdade, qualquer coisa que seja, ele é o padrão. Então, nós precisamos nos ater aos estudos da Escritura para conhecê-lo, para buscá-lo, para honrá-lo acima de tudo em nossa vida. Deus abençoe a sua vida e eu peço para que você ore e feche sempre a ideia de que você precisa provar e ver que o Senhor é bom. E à medida que isso acontecer, você vai ver o que é, né, de forma mais
empírica, né, pelos experimentos do nome de Deus, né, do ser de Deus em sua vida para você buscar e adorar e principalmente usufruir também das bênçãos que o Senhor te concede. Obrigado por mais uma noite que você nos acompanhe, um dia, uma tarde. Deus abençoe a sua vida grandemente. Irmão Leandro. Top demais. Lembrando que Apocalipse a gente tem que ler em partes. Ele não vai falar igual a turma, tem muito sentido figurado em Apocalipse, né? Se a gente não ler por partes, a gente não vai entender. E quando chega essa parte aqui, digno é o Cordeiro de receber a honra e a glória, eu creio que é contra Jesus, né? Tá ali no céu. E é digno mesmo, porque para passar o que ele passou, então, tipo assim, eles estão digno é ele conseguiu, ele passou por isso. Ele passou pela humanidade sem errar. Tipo assim, é como se os caras exaltassem mesmo, pagassem um pau para ele, todo mundo que tivesse ali, digno ao Cordeiro de receber a honra e a glória, porque não é fácil passar o que Jesus passou. Não foi fácil passar o que ele passou. Então, toda a honra e toda a glória que seja mesmo dada a ele. E o bacana é que o livro de Apocalipse, talvez pode ser até um tema de estudo futuramente, ele é nada mais, nada menos do que toda a Bíblia resumida dentro dele. O início da Bíblia até a primeira vinda de Cristo, né? Segunda vinda de Cristo, resumida dentro dele. Se a gente for estudar Apocalipse, a gente vai ter que dividi-lo em partes, e Apocalipse vai ter vários sentidos figurados. Vamos fazer várias contas matemáticas que vão dar resultados que a gente vai entender. Vamos ter que ir em vários textos da Bíblia, e é bacana. Isso é muito bacana. Não fala sobre algo que igual as pessoas para colocar medo, não tem nada a ver. Apocalipse não está baseado em cima disso, e isso é bacana demais. Eu creio que esse digno, quando a gente vai para um culto no domingo adorar a Cristo, é lembrando tudo que ele passou mesmo. Quando a gente canta, quando a gente adora, quando a gente ora, quando a gente abre a palavra, é para lembrar de tudo mesmo que ele passou pela gente, para nos salvar, para vir ao nosso encontro. Agora, olha que coisa, para vir ao nosso encontro. Então a gente tem que falar que digno é o Cordeiro mesmo, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E a palavra fala que ninguém, todos os joelhos vão se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. Então, que Deus abençoe tua vida. Eu creio que esse foi um estudo muito top. Assim, e que tem muita coisa bacana, que vocês possam continuar seguindo a gente. E graças a Deus a gente tem um reverendo Isaac, homem de Deus, conhecedor da palavra, estudante, menino que busca mesmo. Tem aí um Manu aí, ó, semi-head, tá caminhando aí para head. E tem eu aqui, tadinho de mim, na moda do café com leite. Mas graças a Deus tenho aprendido muito com os irmãos. E a gente está aqui mesmo, para aprender, para crescer junto, para ter esse tempo mesmo de crescimento. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pergunta para o reverendo Isaac aí, ele vai estar te respondendo aí. Deus abençoe. É isso, né? O nosso desejo é que você que está nos ouvindo, nos vendo aí no YouTube, que você conheça esse Deus, que você tenha a convicção que nós temos. Essa tranquilidade de dormir à noite, tranquilo. Se somos salvos, somos salvos. Essa tranquilidade de estar na mão daquele que tudo é, que tudo fez, e que tudo realizou, que tudo realizará. Então, que você possa ter essa experiência. Esse é o nosso desejo como grupo Vozes. Né? Procure uma igreja que exponha a Bíblia. Procure um estudo bíblico na sua igreja, uma igreja que tenha estudo bíblico. Procure conhecer a palavra, conhecer esse Deus. Você não tem nada a perder, ao contrário, você ganhará e muito em conhecer, em prosseguir conhecer Deus e a vontade de Deus. Que Deus muito te abençoe. Nosso desejo é que nós tenhamos te ajudado a conhecer um pouco mais, né,
nosso irmão Leandro, Manuel e eu aqui estamos aqui para isso. Como o Leandro disse, se tiver dúvida, contate a gente, né? Comenta lá no YouTube, no nosso vídeo. Nós com certeza iremos respondê-lo. Curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal e procure estar aí andando conosco. Compartilhe esse vídeo se você achou interessante, se você gostou. Compartilhe no grupo da sua família, dos seus amigos e vamos divulgar aí a palavra, né, e a interpretação da palavra segundo Westminster, segundo a nossa igreja. Deus muito te abençoe. Um abraço e até a próxima.